Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima semana. Hoje é segunda-feira, 17 de junho de 2024 e nosso devocional diário está no espetacular capítulo 3 de Filipenses. Paulo, mesmo preso, continua incentivando os irmãos. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E ele diz algo interessante ainda no versículo 1: escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é segurança para vocês. Muitas vezes nós somos repetitivos em alguns sermões, porque Paulo ele é repetitivo também. Jesus ele foi repetitivo também ao dizer, ao ensinar aos discípulos. Por quê? Porque essa repetição traz segurança. Isso não é cansativo para os pastores, pregadores, para os mestres, não. Eles querem que as pessoas absorvam e o melhor método pedagógico, sem dúvida, é a repetição. E por isso Paulo vai repetir: cuidado com a falsa circuncisão, no versículo 2. O que é a falsa circuncisão? É aqueles irmãos que querem trazer de volta o judaísmo, as pessoas que querem trazer de volta o legalismo, a lei de volta, viver segundo as obras para poder ser salvo. Paulo vai dizer: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Ou seja, ele está dizendo para nós, não temos confiança na carne. E o que ele está dizendo da carne é: eu não adquiro a minha salvação pelas minhas obras. Paulo fala isso em praticamente todas as suas cartas. Ele está dizendo: abre os olhos, é pela graça que nós somos salvos. Nós temos que viver pela graça de Deus. E aí ele vai trazer o seu próprio exemplo. Ele diz aqui no versículo 4: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, ainda mais eu. E aí ele vai trazer o seu currículo aqui antigo. Ele diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, ele é do povo de Israel, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, por exemplo, foi a única tribo que se juntou à tribo de Judá naquela divisão dos reinos, em que o reino do norte ficou ali com Jeroboão, o reino do sul ficou ali com o reinado dos descendentes de Davi, e ali o reino do norte foi destruído, o reino do sul continuou ainda por alguns anos. E ele diz: eu sou da tribo de Benjamim, estive junto com a tribo de Judá, nós é que permanecemos, eu sou verdadeiro hebreu, segundo a lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, porque ele era isso e afligia a alma de Paulo, acredito eu, por ele ter sido tão zeloso no farisaísmo, no sentimento de ser um judeu extremamente zeloso quanto à lei. Ele perseguia a igreja porque achava que a igreja estava indo de encontro a isso. E aí ele continua ainda no versículo 6, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Mas aí ele conheceu a Cristo, e aquilo que era lucro para ele, ele passou a considerar como perda por causa de Cristo, diz o versículo 7. O final do versículo 8 diz assim: e eu considero tudo isso, todas essas coisas, como esterco para poder ganhar a Cristo. Entendamos que Paulo ele compreendeu de uma vez por todas, depois daquele encontro com Jesus na estrada de Damasco, que todo o seu zelo, toda a lei, todo aquilo que ele vivia tentando conquistar o favor de Deus através das suas obras estava errado, porque agora ele encontrou o favor de Deus, que é Jesus Cristo. E aí ele vai continuar dizendo aqui sobre aquilo que Deus o chamou, e ele diz para nós no versículo 12: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que preciosidade este capítulo 3 de Filipenses traz diante dos nossos olhos. Paulo está dizendo para nós que ele não conseguiu a perfeição ainda, mas ele estava se esforçando para isso. Aqui fica para nós a famosa, a incrível, a necessária doutrina da santificação. Nós temos que lutar todos os dias para nos aperfeiçoar. Sabemos que provavelmente não alcançaremos a santificação completa deste lado da eternidade antes de chegarmos à glória, mas nós temos que lutar todos os dias contra o pecado que tão de perto nos afligem. E aí ele vai dizer no versículo 17: observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, pois como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. Paulo está dizendo: abra os olhos, eu estou pregando o evangelho genuíno para vocês, mas tem aqueles que tentam distorcer e querem viver de qualquer maneira, destruindo aquilo que a cruz de Cristo construiu. Mas o destino
destino deste é a perdição. E o nosso? A nossa cidadania, diz ele no versículo 20, porém está nos céus. E o 21 ele termina dizendo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Esse é Jesus. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. É uma promessa especial. Nós teremos o mesmo corpo de Jesus depois de ressurreto. Que nós vivamos nessa esperança, lutando a cada dia para nos aperfeiçoar, para conquistar o prêmio, que é o Cristo Jesus em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, uma semana espetacular e a paz do Senhor.